Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te louvar, Deus, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este momento de oração. Como é bom estarmos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, crendo que é o Senhor quem exalta o abatido, é o Senhor quem humilha aqueles que se exaltam. Tu estás no controle, Senhor. O Senhor manda e desmanda. O Senhor governa sobre todas as coisas e não há ninguém tão poderoso que não venha ter que se humilhar na Tua presença. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração. Muitas pessoas, meu Pai, estão pedindo pela família, pedindo por bênçãos materiais, mas principalmente o que eu tenho visto aqui, Senhor, são pessoas doentes na alma, cansadas de enfrentar as batalhas. Ó Senhor, esta mulher que está no hospital, Pai, está enferma, Pai. Deus, essa mulher está pedindo oração aqui agora, eu te peço, vai de encontro, Senhor. Esta mulher que está sofrendo humilhações dentro de casa, Pai, tem misericórdia, Senhor, quebra essa maldição, Pai. Nós não aceitamos, Pai, que esta pessoa sofra tantas perseguições, tantas humilhações. Eu repreendo toda obra maligna, toda obra de macumbaria, tudo que foi levantado contra essa pessoa, toda maldade caia por terra, em nome de Jesus. Ó Senhor, este homem que está passando problema financeiro, Senhor, as portas estão fechadas, esse homem não consegue ter o sustento da sua casa. Tem misericórdia, Jesus. Ó Senhor, socorra também, Pai, esta pessoa que está pedindo pela sua mãe, pelo seu pai, estão enfermos, precisando de uma ajuda, Pai. Levanta pessoas para ajudar, Senhor. Abre portas, ó Deus, que essa pessoa não venha passar aperto, sufoco, mas que ela venha conseguir, meu Deus, ter a restauração, a cura, a libertação. Pai, muitos pedindo por restauração no casamento. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai. É tão difícil conviver em família, é tão difícil, meu Pai, manter a santidade no relacionamento, mas nos ajude, Senhor, a ter humildade, a ter paciência. Esses são os frutos do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muitas pessoas estão aqui clamando, Pai, por uma porta de emprego, para que o Senhor ajude a comprar uma casa, que essa pessoa consiga, meu Pai, ter os recursos, Pai. Hoje em dia está cada dia mais difícil, Pai, porque tudo é caro. A gente vai no supermercado, a gente sai de lá gastando muito. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos viver a prosperidade, a abundância. Nós sabemos, meu Pai, que não é pecado ter dinheiro. O pecado é amar o dinheiro, é ter o dinheiro como o Deus da nossa vida. Isso é pecado. Mas, Senhor, nós só queremos, Pai, ter uma vida digna. Só queremos ter uma vida transformada. Ó Senhor, muitos aqui estão pedindo pela libertação dos filhos. Pai, quantos agora estão rebeldes? Ó Senhor, vai lá onde o nosso filho está, aonde a nossa filha está. Proteja os nossos filhos, Senhor, das mãos do inimigo. Proteja os nossos filhos das más amizades. Senhor, nós não temos capacidade, Pai. Nós podemos ensinar, podemos educar da maneira correta, mas quem cuida dessa pessoa é o Senhor. É o Senhor quem governa sobre a nossa casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantos pedidos pela família. Tem misericórdia, meu Pai. Abraça, Senhor, os nossos familiares. Traga salvação na nossa casa, Senhor. Que nós, a começar por nós, possamos dar um bom testemunho para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Queremos ser luz nessas trevas. Queremos ser um exemplo para essas pessoas que estão perdidas. E que o Senhor nos use, Pai, para chamar essas pessoas para a igreja, para chamar essas pessoas para ouvir as orações. Em nome de Jesus, Pai, usa a nossa vida. Quando a gente compartilhar, Pai, essas orações, que caia essa semente em terreno fértil, em pessoas que realmente querem o Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ouviu nossa oração aqui. Muitos agora estão aqui desesperados, precisando de um renovo espiritual. E eu tenho certeza, Pai, que a paz do Senhor vai repousar sobre nós agora. Eu, como ministro do Evangelho, eu ministro essa paz. Eu declaro a bênção, a alegria, a prosperidade sobre a vida de cada um que está me ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero ler o que está escrito em Provérbios capítulo 16, o versículo 5. Olha o que diz: O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Irmãos, a tradução original desse texto de Provérbios diz que Deus abomina o orgulho. Só que a expressão que foi usada aqui no hebraico, ela se refere à pessoa arrogante como uma pessoa nojenta, perigosa e detestável. Então, irmãos, tem muita gente assim, pessoas que
aproveitam, do seu cargo de liderança, da sua influência. Tente se lembrar aí dos ditadores do passado. Por mais que eles acreditassem que eles eram verdadeiros deuses nos seus momentos de glória, eles não passaram de uma simples sombra na história. A vida deles passou como uma neblina passa, e o que ficou foi somente o seu péssimo exemplo. E muitas pessoas até hoje acham que são grandes, sabe? São pessoas que acham que são melhores do que as outras, mas o fim delas vai ser o mesmo fim de qualquer ser humano. O final delas, se elas não se arrependerem, na verdade, será pior do que muitas pessoas. Por quê? Elas pagarão cada maldade que fizeram. Elas queimarão no inferno. E não sou eu quem estou dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, nós devemos se preocupar muito com o nosso coração. E a Bíblia fala de um homem que tinha tudo para dar certo, para registrar o seu nome na história. E esse homem acabou com tudo por causa do seu orgulho. Este homem que eu quero falar com vocês é sobre o imperador da Babilônia. Ele se chamava Nabucodonosor. De acordo com o livro do profeta Daniel, esse homem recebeu de Deus soberania, majestade, honra e glória. Irmãos, Deus havia engrandecido esse homem de tal maneira que os outros povos se estremeciam diante dele. As pessoas morriam de medo deste homem, só que esse homem não soube usar a autoridade, a sua influência para o bem. E ele não reconheceu que tudo que ele tinha vinha do Deus Todo-Poderoso. Então o orgulho tomou conta do seu coração e ele passou a se enxergar como um Deus, realmente como um Deus. E ele passou a agir dessa maneira. E certa vez, Jesus disse que todo aquele que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E nós sabemos também no que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Então, irmãos, nós devemos pensar numa coisa: Deus dá graça aos humildes, mas em relação aos orgulhosos, Deus se opõe, Deus se levanta contra essas pessoas. E foi exatamente isso que ele fez com Nabucodonosor. A Bíblia diz que o coração e a mente desse homem se encheram de tanta arrogância, de tanto orgulho, que ele foi tirado do seu trono e ele foi expulso do convívio das pessoas, e a sua mente se tornou como a mente de um animal. Dá para imaginar isso? Sabe o que aconteceu com ele? Ele passou a viver no meio dos cavalos selvagens, e passou a comer capim e passou a dormir no pasto. Irmãos, aquele homem ficou louco da cabeça, porque Deus permitiu aquilo, por causa da sua desobediência. E por mais que essa história seja dura, Deus quer que a gente saiba dela, para que a gente tenha temor no coração. Porque todos nós estamos sujeitos a cair na mesma situação que aquele homem, a de estar em lugares importantes, de ter influência sobre as outras pessoas, de ter algum tipo de status, de poder, e de repente a gente jogar tudo para o alto, simplesmente por não vigiar o nosso coração. Quantas pessoas, irmãos, foram levantadas por Deus para ocupar cargos importantes no Congresso, nas prefeituras, no judiciário, mas que hoje acabam se transformando pela sede de poder. Quantos homens e mulheres foram abençoadas por Deus, prosperaram nos seus negócios, mas agora vivem humilhando seus empregados por acharem que são melhores que eles. E o que falar então do meio evangélico? Infelizmente, irmãos, quantas pessoas no meio gospel, quantos pregadores, pastores, cantores começaram a sua caminhada cheios de unção, estavam sempre ali orando, chorando na presença do Senhor, mas agora se perderam pelo caminho por causa do dinheiro, por causa dos manjares, dos prazeres deste mundo. Agora acham que não precisam mais se humilhar na presença do Senhor. Acontece, irmãos, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Tudo é permissão do Senhor. Se você está no deserto hoje, saiba que Deus pode te tirar desse deserto, mas Deus não quer que você se esqueça dele em momento algum. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 que o povo de Israel passou fome no deserto para Deus provar o que estava no coração deles e para Deus mostrar a eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que muitas vezes você está no deserto? Porque Deus quer que você dependa somente dele, que você não dependa de nada deste mundo. E quanto mais você depender do Senhor, mais ele vai te honrar. A Bíblia conta também que José, que antes dele se tornar governador do Egito, ele estava preso injustamente. Estava numa situação muito difícil, muito complicada. E sabe o que aconteceu? José então revelou o sonho do copeiro e do padeiro que estavam dentro daquela prisão. Deus usou a vida dele. E foi então que aqueles homens foram libertos da prisão num determinado momento.
E José vira para eles e diz: olha, quando vocês estiverem diante do governador do Egito, diante de Faraó, fala de mim lá para o Faraó. Irmãos, aquela atitude de José foi errada, porque quem iria exaltar José não era o homem, mas era a mão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que por causa disso ele ficou 2 anos naquela prisão, talvez esquecido pelos homens, mas Deus estava no controle. E Deus não queria que José se apoiasse em nada, que ele não dependesse da influência de ninguém, mas que o próprio Deus honrasse a vida dele. E foi então que 2 anos depois, Faraó teve um sonho e José revelou o sonho de Faraó. E por causa disso, ele foi colocado como governador do Egito. Tá vendo, irmãos, que Deus exalta? Deus, ele é capaz de te tirar dessa situação e te dar um cargo melhor. Deus pode te dar uma família. Deus pode conceder os desejos do seu coração, mas Ele está de olho no seu interior. Deus quer saber se o seu coração está preparado para receber o que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, irmãos, não podemos deixar que a arrogância governe o nosso coração, porque Deus é o mesmo que dá e é o mesmo que tira. Ele exalta, mas Ele humilha também. Aleluia. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu queria trazer. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero deixar bem claro para você que não importa a situação que você esteja se passando, Deus pode mudar a sua vida. O mesmo problema que muitas pessoas passam, você talvez esteja passando, que é o problema de achar que Deus está longe, que Deus não vai te atender. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, nada passa despercebido aos seus olhos. Ele está olhando para a sua vida. Ele quer ver se encontra no seu coração um desejo de buscar a Deus e de reconhecer ao Senhor em cada momento. Eu sei que muitas vezes você talvez já esteja numa posição de autoridade. Talvez você seja um professor, um patrão, talvez você tenha um cargo jurídico, um cargo político, não importa. Talvez você seja também um pastor, um líder evangélico, um líder cristão. E é nesse momento que você não pode agir com arrogância, com orgulho. Eu sei que muitas vezes você precisa tomar decisões. E se manter humilde é muito difícil porque você tem o poder nas suas mãos. Mas, irmãos, nós não devemos desmerecer ninguém. Todo ser humano merece respeito. Ainda que essa pessoa tenha errado, você ainda assim pode agir com serenidade, com humildade e com amor. Amém?